Eulália Bueno, que bom te receber aqui, em nome de todos, dessa nona edição do Congresso Espírita de Uberlândia. Eu gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente para trocar essa experiência, né? E que congresso! E que congresso! É verdade, verdadeiramente ao céu, Verdadeiramente ao céu, né? não é? E o tema, né, desse congresso, nunca temais, eu seguirei convosco e vos aguardarei. Esse é o tema, né, dessa nona edição do Congresso do Céu, do Congresso Espírita aqui de Uberlândia. E como é que essa mensagem pode nos ajudar a atravessar com mais serenidade, né, esse período de transição que a nossa humanidade vive? É verdade, essa mensagem, ela tem, nas próprias palavras, um poder imensurável. Por quê? Porque nós estamos ainda no pós-período, porque parece que foi ontem, a pandemia. E a pandemia nos desconectou de Deus. Infelizmente, estamos muito distraídos para essa percepção. Mas, de fato, Deus foi colocado em xeque naquele momento. Por quê? O Senhor permitiu que tal coisa ocorresse. Na nossa condição espiritual, espíritos imperfeitos, nós não aprendemos ainda a lidar com o coletivo. E muito menos a assumir responsabilidades particulares. Qualquer situação que nos chegue tem que ter um causador que não sou eu. A pandemia tomou de assalto a humanidade. E para uma coisa tão grande, só poderia haver um culpado: Deus. Por que Deus? Se o Senhor nos ama, se o Senhor é infinitamente bom e misericordioso, por que o Senhor nos castiga? E eu estou falando de espíritas. Porque o espírita, ele tem bastante facilidade de entender a lei de causa e efeito no outro. Quando é em direção a ele, parece um castigo, não parece? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Então, o sujeito está oculto aí. Eles estão perguntando, ou nós estamos perguntando, para quem? Para quem a gente dirigiria essa pergunta? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Para Deus. E nós nos desconectamos, nós ficamos de mal com Deus. E Fábio, é muito interessante, porque foi exatamente nessa época que o tempo nos permitiu ficar mais em casa e nós percebemos, assim, bem visíveis, já aconteceram 3 movimentos da negação de Deus a nível mundial. A Revolução Francesa, Deus foi negado na França, mas a França era o centro cultural. A França iluminava o mundo, recebeu os iluministas. E eles expulsaram Deus do território francês e a igreja fecharam os templos religiosos, inclusive o lançamento desse evento se deu na Catedral de Notre-Dame. Eles disseram que se Deus existisse, não teria permitido tudo que estava acontecendo. Depois, na Primeira e na Segunda Grande Guerras, onde um pai, para salvar a família, às vezes tinha que oferecer a própria filha por uma barra de chocolate. E o que a gente percebe é que muito mais evoluídos intelectual, tecnologicamente, moralmente, a gente ainda capenga. E essa deficiência que apontamos à moral, ela cedia-se na fé. Então, a partir do momento que eu não tenho uma fé lúcida,
que entende que não é Deus que dirige o universo, mas ele, como criador do universo, o fez tão perfeito, regido por leis tão perfeitas, que quem aciona as leis somos nós. Cada um de nós na sua condição. Então, o que me chega foi lá atrás produzido por mim mesmo. Mas nós não nos erguemos da pandemia. Não conseguimos ainda, estamos muito adoecidos. Então, esse título, não temais, é como dizer assim: vocês me tiraram da minha vida, mas eu não saí. É muito forte. Então você precisa entender isso. Não temais, porque por onde você quiser ir, o caminho que você escolher, a chegada, com absoluta certeza, será a Deus. Pois é. Agora, quando Jesus afirma, né, que seu reino ainda não é deste mundo, como a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender essa afirmação dentro desse processo, né, de transição planetária? A doutrina espírita, falando em razão, é a que tem as justificativas mais exatas sobre isso. Porque à época considerava-se Deus, mas não se aceitava Jesus como o Messias. Porque para ser o Messias, as categorias, as classes de Israel, dos judeus, era muito dividida. Então, o pobre era o desprezado por Deus, estava naquela condição já para ser castigado por Deus. O nobre, o rico, ele estava sendo premiado por Deus, era uma categoria daqueles que eram abençoados. Então, obrigatoriamente, Jesus tinha que nascer nessa categoria para ser o Messias. E ele nasceu na categoria dos pobres. Então, imagine ele nessa categoria dizer que o reino de Deus não era deste mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outras falas, e João deixa isso muito claro, onde ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, se ele e o Pai são um, ele traduzia as palavras do Pai. Não podeis ir ao Pai se não for através de mim. Por quê? Porque ele, na categoria de espírito puro, conforme a definição que nós vamos encontrar na Revista Espírita, fevereiro de 1868, há duas matérias excepcionais que os espíritas pouco leem. Os Messias do Espiritismo. Por que os Messias do Espiritismo? Porque Messias no judaísmo tinha que ter aquela categorização de pertencer à classe nobre. No Espiritismo é condição moral. Então ele coloca, ele clareia para nós o que estava ensombreado. É um espírito de uma envergadura de pureza, e André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, diz que está numa comunhão indescritível com o Pai. Então, ele tinha a condição espiritual de falar em nome de Deus, com a palavra de Deus. Meu reino, o reino de Deus, ainda não é deste mundo. Então, dizia o quê? Que não era uma condição definitiva. Esse ainda nos põe a caminho, nos movimenta. Se não é ainda, para quando será? Então, o reino de Deus, um dia, estará bem representado na Terra. Se você sabe que tem um destino, você não sabe a distância desse destino, nem o caminho a percorrer, o desânimo vai te abater. Então Jesus disse: eu e o Pai somos um, ou seja,
eu conheço o caminho, sigam-me. Mas claro que para a condição religiosa, intelectual da época, era difícil entender isso. Por isso o próprio Jesus vem e diz: hoje nada mais vos posso acrescentar, porque não tendes condição para compreender. Mas no tempo certo eu vos enviarei o Consolador prometido, que ficará para sempre. Ora, se vai ficar para sempre, não vai estar encarnado. Não é uma pessoa, porque Jesus não disse, eu vou ficar aqui com vocês para sempre. Não, ao contrário, ele disse para Pedro, está chegando a hora de eu partir. Mas para onde vais, Senhor? Para onde vou ainda não posso te dizer, mas eu vou contigo. Ainda não podes, Pedro, ainda não tens condição evolutiva nem para compreender e nem condição espiritual para acompanhá-lo. Mas ele nos mostrou o caminho espelhado em pessoas como nós, que eram os seus apóstolos, para nos dizer assim: eu vim, mostrei o caminho, mas não de coisas impossíveis, porque eles ficaram para fazer esse percurso. E vocês vão se suceder, conforme a evolução vier, cada um vai entender um pouco mais, até que na chegada do Consolador, que nós consideramos e absoluta certeza que é o Espiritismo, porque veio tirar o véu de tudo que a gente não entendia, nos trouxe o quê? Conhecimento. E o conhecimento adquirido é para sempre. É uma lógica, porque eu acho que você tem que dar a lógica para as pessoas. Sem raciocínio, as pessoas não estão mais aceitando a coisa pela coisa, né? Então, ele nos deixou esse recado. Ainda não é, mas é para ser conquistado. E está à mão de todos nós. Mas as pessoas entendem isso ou entenderam isso? Não entenderam. Hoje não entendem se não quiserem. Porque o que está acontecendo, Fábio? Nós somos espíritos de infinitas existências. A fé em algo acima de nós é íncita, existe, não adianta. Eu posso dar o nome que eu quiser, o sol, a lua, a força da natureza, os orixás, não importa. Mas perceba como nós precisamos de algo grande, maior do que nós, no que crer, para podermos seguir. O Espiritismo trouxe todas as explicações, porém você precisa estudar. Esse é o grande desafio, né? Exatamente. Mas hoje nós temos muita facilidade para isso. Então, assim, tudo te será dado, mas é pela graça. Pela graça é pela conquista, não é de graça. Então, o que falta ao espírita é conhecer a sua religião. Que ele apequena a religião e a culpa é nossa, dos que conduzimos casas espíritas, dos que fazemos palestras ou oferecemos cursos. Apequenamos a doutrina e as pessoas creem que é ir ao centro, ouvir o evangelho, tomar passe, levar as crianças para a evangelização, contribuir com a cesta básica. E pronto. A codificação é muito mais do que isso. É um edifício de pilares estancados no infinito. E se nós estudamos, por exemplo, quem é Jesus? Jesus é aquela figura, né? É o governador espiritual da Terra. Mas como é que ele atingiu essa posição? Quem o colocou de governador? Quais são as características para ser governador? Né? Então, tudo está explicado na Revista Espírita, né? E na Codificação Espírita.
Pois é, já vou te fazer essa pergunta aqui, ó. Diante da transição planetária e também da implantação do reino de Deus na Terra, qual é o papel de cada um de nós nesse processo? Onde essa transformação realmente começa? A gente vai começar do final. Começa dentro de nós. Porque eu não vou fazer a tua transição. Eu sou responsável pela minha transição. Agora vamos lá. Perceba a palavra transição. Transição representa período. Então vamos falar de matéria, porque as pessoas estão acostumadas com a matéria. Vá à Polícia Rodoviária Federal, a nível Brasil, e pergunte: tem algum horário mais específico no transcorrer das 24 horas do dia em que acontecem mais acidentes com vítimas fatais? Eles vão te responder sim, na transição da noite para o dia e na transição do dia para a noite, no alvorecer e no entardecer para o anoitecer. As estatísticas dizem isso. Aí você pergunta, por quê? Porque você vem dirigindo à noite. O seu cérebro, os seus olhos se acostumaram com aquela ausência de luz. Quando o sol desponta no horizonte, dependendo até da direção em que você dirige, ele pode estar de frente para você. E ele vai tornar as coisas um pouco difíceis. Por quê? Porque o teu organismo, todo o teu sistema ocular, ele tem que se adaptar à nova condição de luz. Então, é um período, às vezes, de 3 horas. Hã? O entardecer é a mesma coisa. Tá o sol, de repente anoitece. E fica tudo, cérebro, né? Olhar, os olhos ficam um pouco atrapalhados. E você pode confundir as coisas, tomar o que não é como se fosse. Qual é a diferença de eu aceitar isso no plano material? Porque existe uma estatística, sabendo nós espíritas que tudo que é material é um reflexo pobre do mundo espiritual, e não aceitarmos que nós estamos viajando na noite da ignorância, da imoralidade, em direção à luz da espiritualidade, desse desenvolvimento moral. Então é óbvio que entre as sombras às quais eu estou acostumada, conforme as luzes vão aparecendo, eu posso confundir um pouco o bem com o mal, acreditar que aqui é uma coisa boa e não é, me confundir e escolher um caminho diferente. O que acontece é que não são 2 ou 3 horas. Podem ser 2 milênios. A gente não sabe. Por que não sabe? Se Deus prevê todas as coisas, porque Ele não limita o nosso livre-arbítrio. Ele não nos impõe, até porque imposto não representa compreendido. Ao contrário, que compreendido, absorvido, logo eu estabeleço uma mudança. Então as pessoas estão esperando algo de fora para dentro. Só que as trevas que me impedem de caminhar não são as da noite, não são as das nuvens que escurecem, são as das deficiências morais que existem dentro de mim, às quais eu me acostumei. Eu fico confortável naquela situação, continuando a culpar os que estão fora, mesmo que seja Deus. Então eu preciso promover esse noite e dia dentro de mim, buscando as luzes do Evangelho. A transição pode acontecer para você num momento e para mim em outro completamente diferente. Mas e aí? Não é a Terra de uma vez? Não.
Quantos espíritos que já estavam na Terra já foram transferidos para mundos melhores porque eles fizeram essa transição no lugar certo dentro deles. Até a gente está tendo essa conversa aqui, né? Porque o tema da sua palestra nessa edição do Céu é justamente esse, né? Meu reino ainda não é deste mundo, transição planetária e implantação do reino de Deus na Terra, né? E essa nossa conversa, ela vai ser exibida posteriormente, né? Depois do Congresso. O que você espera das pessoas que forem te ouvir depois de tudo isso ter acontecido, depois de terem te ouvido? Fábio, eu cheguei aqui com um sonho. Diz que quanto mais racional a gente fica, menos a gente sonha. Eu não, não acredito nisso, né? Eu tenho uma amiga que foi escritora, foi membro da Academia Santista de Letras, e um dia ela me disse uma coisa tão linda. Ela disse assim: há faltas de sonhos porque estão faltando sonhadores. Nós estamos encarcerados numa realidade que não atende o divino que existe em nós, porque nós não somos matéria. A nossa parte de matéria é só o corpo, mas nós estamos vivendo só para o corpo, com os desejos do espírito que somos. Então eu cheguei aqui com um sonho, porque eu não vi só a minha palestra, eu vi toda a programação do céu. Como os temas foram sendo desenvolvidos com uma sabedoria, com um encaixe que só me pode fazer acreditar que veio do mundo espiritual, né? A que está sob a nossa responsabilidade é a penúltima. Então, até chegar aí a transição, o reino de Deus na Terra, preste atenção a tudo que vai ser falado antes, porque o céu está oferecendo o Waze de Deus, que não vai falhar. Então, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas que estão aqui venham com o objetivo de aplicar o que ouvirem aqui, em primeiro lugar, para si mesmas. E ao se fechar a porta deste congresso e abrir de volta para a nossa vida, que nós possamos levar as luzes que cada palavra vai nos trazer para compreender que o que me faz um espírito melhor não é o mundo que está lá fora, mas é a forma como eu vejo esse mundo. Então, que a gente saia com outra forma de ver o mundo e de encarar Jesus. Aí cada um vai fazer a sua parte. Tá bom, para quem acompanha o Congresso e às vezes sente medo, uma insegurança, né, em relação ao futuro, que convite espiritual você deixaria para vivermos com mais fé, confiança, aquele compromisso também que é muito importante com o bem? Não temais, não desista do bem, porque entre o que está apontado referente a Jesus, tanto na obra da codificação, quanto de André Luiz, e vou te dizer mais, se a gente sair da religião espírita, for a outras religiões, eles podem até interpretar os textos bíblicos equivocadamente, mas os textos bíblicos nos dizem para não desistirmos, que horas graves virão. Horas graves virão, está lá no sermão profético, né? Mas que elas passarão. Então, se elas passarão, nós iremos adiante. E se eu souber, pelos fatos, não porque alguém me disse, mas pelo que eu enxergo, que Jesus é infalível, mesmo quando esteve na carne, ele é infalível, a gente sabe que o projeto dele não vai naufragar. E os espíritos infelizes já sabem que ele é infalível.
É uma certeza que nós, muitos de nós, não temos, mas eles têm. Então, eles não lutam mais com Jesus. Eles sabem que a terra está perdida, porque Jesus vai vencer. Então, o que que eles disputam? Eles disputam eu, você, para que você desista de ser cristão. Quanto menos cristãos ficarem com Jesus, mesmo perdendo a terra, a ignorância do bem deles é tamanha que eles vão se sentir vitoriosos. Então, pergunte para você, com quem você escolhe ficar? Com eles ou com Jesus? Elaine, muito obrigado, tá? Mais uma vez, por nos atender e estar aqui com a gente no Congresso. A gratidão é minha sempre.